bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de começar o nosso estudo em Efésios, vamos ver o significado de uma outra palavra na Bíblia. Em nosso estudo anterior, vimos sobre a palavra carne, e hoje veremos a palavra presciência. É uma palavra muito interessante. Sua origem vem de uma palavra grega, prognosis, e significa conhecimento prévio. Conhecimento prévio ou conhecer de antemão. Conhecer um evento de antemão, saber de antemão o evento antes que ele aconteça. A presciência não é algo que você ou eu possuímos. A presciência é um atributo essencial de Deus e é um aspecto da onisciência de Deus. A palavra onisciência vem de duas palavras, o prefixo em latim omni, que significa tudo, e a palavra ciência, que significa conhecimento. Quando dizemos que Deus é onisciente, queremos dizer que Ele tem todo o conhecimento. Ele sabe de tudo. Ou seja, se há algo que Deus não conhece, então Ele deixaria de ser Deus. Ele não poderia ser Deus porque a onisciência, conhecer tudo, é um atributo essencial de Deus. Portanto, se Deus tem todo o conhecimento, então Ele tem presciência e sabe de antemão todos os eventos que irão acontecer. Todos os cristãos que creem no que a Bíblia diz, creem no atributo da onisciência de Deus, que Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo de antemão, todos os pensamentos, todas as ações dos homens, sejam salvos ou não salvos. Deus sabia de antemão que Davi iria cometer adultério com Batseba. Mas o fato de que Deus sabia de antemão não determinou o comportamento de Davi. Isto é, Deus não é responsável pelo pecado de Davi. Davi tinha o poder de rejeitar ou escolher cometer adultério com Batseba. Ele não era um fantoche nas mãos de Deus. Há algumas pessoas que acreditam que a presciência de Deus determina o comportamento humano. Bem, se isso fosse verdade, então Deus seria o autor do pecado de Davi e Davi não teria escolha. Isso faria de Davi um fantoche nas mãos de Deus, um boneco pendurado em uma corda, uma espécie de robô ou homem mecânico. Então ele não teria a oportunidade de escolher e não seria responsável pelo seu pecado. Deus escreveu o mandamento em Êxodo, capítulo 20. Não cometerás adultério. Davi cometeu adultério, portanto, não vamos tirar nenhuma conclusão errada sobre esta palavra presciência. Isso não significa que Deus determina o comportamento das pessoas. Presciência, então, é simplesmente o fato de que Deus sabe de tudo com antecedência. Em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, Deus sabia de antemão quem seria salvo, e ele sabia de antemão que todos os que seriam salvos um dia seriam aperfeiçoados, seriam conformes à imagem de seu Filho. Presciência é uma palavra importante na palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, temos outro comentário sobre a palavra presciência. Vamos dar uma olhada neste versículo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Deus sabia de antemão quem seria eleito, quem seria salvo, quem seria santificado, mas a presciência de Deus não determina a decisão dessa pessoa. Portanto, presciência simplesmente significa conhecimento prévio. Ter presciência é ter conhecimento prévio de tudo. Muito bem, vamos continuar agora o nosso estudo das Escrituras. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Mais um capítulo desta maravilhosa carta deste apóstolo misericordioso. Estamos chegando ao final da primeira metade dessa grande carta, com a sua revelação clara e maravilhosa sobre o chamado da igreja.
Espero que tenhamos aprendido alguma coisa sobre como Deus planejou a igreja antes da fundação do mundo, como, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus Cristo veio e derramou seu próprio sangue para comprar a igreja e, finalmente, como o Espírito Santo veio como depósito, como garantia para que a transação fosse concluída com êxito. A primeira parte da carta é doutrinal. O fato de Deus nos amar antes mesmo de termos nascido é mostrado claramente. As grandes doutrinas de salvação estão claramente definidas nos 3 primeiros capítulos, e agora Paulo está pronto para enumerar as responsabilidades dos cristãos. Ele vai nos mostrar quais são as nossas responsabilidades como membros do corpo de Cristo. Na minha opinião, não se ensina o suficiente sobre responsabilidade cristã à luz da Bíblia. Eu não estou falando de regras, de regulamentos, o que se pode fazer ou o que não se pode fazer, estabelecido pelas igrejas, pois cada denominação ou igreja local, cada pastor, tem sua própria opinião sobre quais devem ser as regras. Mas, amigo, existem algumas instruções definidas na Bíblia que devem ser praticadas por cada cristão, independentemente da sua denominação ou da sua tradição. Deus tem coisas a dizer sobre a conduta de um filho de Deus e Paulo está pronto agora para nos mostrar essas responsabilidades. Um comportamento adequado provém de uma compreensão correta do chamado em si. A responsabilidade vem da doutrina. Ensinar às pessoas o melhor estilo de vida é uma coisa. Enraizar o nosso chamado em um relacionamento permanente com o Senhor Jesus, através do propósito eterno de Deus em Cristo, é outra coisa. Um bebê em Cristo, primeiramente, deve permanecer arraigado na revelação dada por Deus, assim como o seu chamado, antes de exercer a sua responsabilidade como cristão. Se eu não sei o que Deus fez por mim em Cristo, qual é a minha posição em Cristo, eu nunca serei motivado a exercer a minha responsabilidade como cristão. Esta é a maneira que Paulo escreveu suas epístolas. Primeiro ele lida com a doutrina, em seguida com a conduta ou responsabilidade. E isso é típico nos escritos de Paulo. Ele ensina a doutrina antes do comportamento, o chamado antes da conduta, a riqueza antes do andar do cristão, a posição antes da prática e a revelação antes da responsabilidade. Quando o Filho de Deus se dá conta do seu chamado, então ele está pronto para ser conduzido a uma vida santa. Se você e eu cremos na doutrina cristã, então desejaremos praticar este cristianismo. Se podemos dizer amém para a última parte da oração, para o último versículo da primeira parte da epístola, no versículo 21, se podemos dizer amém para a doutrina, então estaremos prontos para comprometer-nos com a conduta. Uma coisa é dizer amém quando ouvimos alguém pregar sobre o sangue, sobre a inspiração da Bíblia ou sobre a segunda vinda de Cristo. Mas, querido amigo, não se ouve muitos améns quando uma boa exposição bíblica prega sobre a vida santa que o Filho de Deus deve ter. A maneira como Deus nos vê em Cristo Jesus, nos céus, é a maneira que os homens deveriam nos ver em ação aqui na terra. Se Deus nos vê como santos, separados em Cristo, então esta é a maneira que o mundo deveria nos ver. Agora, há duas grandes verdades que se destacam nesta parte específica da epístola. Primeiro, o caminhar do crente e, segundo, a luta do crente. Este ensinamento lida com dois pensamentos que alguns se referem como conduta e conflito. Esta grande parte dos últimos 3 capítulos se refere à conduta e, portanto, nós vamos falar agora sobre a conduta do crente. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A palavra andar aparece várias vezes em Efésios. Ela aparece pela primeira vez no capítulo 2, versículo 2, onde refere-se ao andar passado do crente. Aqui vemos como nos comportávamos antes de nos convertermos. Paulo destaca a conduta do homem antes da conversão. Na segunda vez, a palavra andar aparece no versículo 10, onde lemos: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Aqui temos o andar que foi preparado para o crente. Agora, começando com o capítulo 4, versículo 1, vemos a terceira vez que a palavra andar aparece, e aqui Paulo se refere ao andar prático do crente. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. A vida cristã é uma vocação.
que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A vocação com que fostes chamados. Observe a palavra pois. Os pois de Paulo são, com certeza, muito importantes. Nesta passagem em particular, o pois é como um sinal de alerta dizendo que não há separação entre a doutrina cristã da responsabilidade cristã. Nós nunca podemos separar o que nós cremos do que nós fazemos. Onde há fé, também encontraremos obras. Pela segunda vez, Paulo menciona o fato de que é um prisioneiro do Senhor. No capítulo 3, versículo 1, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E depois, novamente, no capítulo 4, versículo 1. Agora, isso não é um apelo por simpatia. Paulo não está os lembrando de que ele é um prisioneiro do Senhor. Ele não está implorando por simpatia, não está pedindo compaixão. O homem que iria expor sobre a responsabilidade do cristão, o andar e a luta do Filho de Deus, sabia, com certeza, sobre o que ele estava falando. Era por amor a eles que ele estava preso. Ele era um prisioneiro do Estado romano, mas na realidade ele era um prisioneiro do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Ele não está repreendendo, não está ordenando, sem dúvida. Estes cristãos de Éfeso ficaram comovidos com um pedido tão sincero de um homem que estava sofrendo por causa deles. A prisão de Paulo permitida por Cristo era o resultado dele ter pregado o Evangelho de Cristo aos Efésios, bem como a outros. Agora, essas súplicas não são ordens humanas. Elas são ordens divinas que Paulo, tendo recebido a autoridade de Deus, do apostolado, tinha direito de ordenar, mas ele apenas suplicou. Ordenar é lei, suplicar é graça. Paulo escreveu, por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor. Filemão 1, versículos 8 a 10. Você pode ver um pouco de humanidade e sensibilidade do caráter deste homem, que antes era um homem mau, que odiava Cristo, que odiava o Evangelho. Paulo, em seu coração, realmente está desejando o melhor de Deus para eles, por isso orava por eles. Eu desejo ter esse espírito em meu ministério de ensino. Creia, amigo, conheço o meu coração e hoje realmente desejo o melhor de Deus para você. Em meu ministério da palavra, quero poder ajudar você, que a mensagem possa ajudar você, a sua vida. Não é para repreendê-lo, não é para desanimar ou derrubar você. É a mensagem de Deus para ajudá-lo. Portanto, Paulo pede-lhes para andar como dignos da vocação a que foram chamados. A vocação é o chamado de cada um. Paulo está simplesmente dizendo, eu rogo, eu suplico que você viva a sua vida de acordo com o chamado que você recebeu. O nosso chamado é descrito na Bíblia como soberana vocação, em Filipenses 3,14. Como santa vocação, em 2 Timóteo 1,9. E também é uma vocação celestial, em Hebreus 3,1. Aqueles que recebem as misericórdias e a graça de Deus devem ter um coração transformado e uma vida transformada. Deveríamos nos comportar diante do mundo com um andar coerente com essa elevada posição celestial. O significado desta figura de linguagem é bem conhecido por nós. Sabemos que a palavra andar sugere o curso de vida, um modo de vida, que significa comportamento, conduta. Ele disse, rogo-vos, pois, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com que fostes chamados. Isso sugere um modo de vida. Portanto, aqui temos uma importante exortação para viver em obediência à palavra de Deus e não criar uma falsa impressão para os outros sobre a sua vida cristã. Muitas vezes o nosso comportamento não é um exemplo do Evangelho para outras pessoas. Algumas vezes no passado eu pregava melhor do que me comportava, e quando faço isso Deus trata comigo. É fácil pregar a verdade quando você tem a Bíblia aberta diante de você e fala com autoridade, mas mesmo aqueles que ensinam outros devem ser extremamente cuidadosos. Não vamos ensinar algo que não praticamos. Talvez você já ouviu este velho ditado, pratique o que você prega. Bem, o melhor a dizer é, pregue o que você pratica. Se nós, pregadores, pregarmos o que praticamos, nossos sermões serão mais curtos, porém, muito mais poderosos. Agora, Paulo mostra como é esse andar na vida cristã. Ele diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, portando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, versículo 2.
A humildade verdadeira está presente no cristão em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Não podemos fingir sermos humildes por fora, enquanto por dentro somos falsos e orgulhosos. A humildade é rejeitada pelo mundo, mas para Deus é altamente valorizada. Como você pode ver, a humildade é o primeiro passo rumo à unidade. Preserva a unidade. A próxima palavra aqui é mansidão. Agora, esta palavra é mencionada como uma virtude que é a característica do andar do cristão, do seu comportamento, do seu modo de vida. A encarnação e a vida terrena de nosso Senhor Jesus realmente manifestaram a humildade e a mansidão. Ele disse em Mateus 11:29, Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. 1 João 2,6 diz, Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Quando nosso Senhor andou entre as pessoas, ele foi manso e humilde. Mansidão é o fruto do Espírito que tem os outros em mais alta estima do que a si mesmo. Em um coração manso não pode entrar malícia, inveja, pelo dom ou habilidade de outra pessoa. Portanto, vemos que a mansidão conduz à unidade. Uma pessoa que é humilde e mansa vai descobrir que é mais fácil se dar bem com os outros cristãos. Depois ele continua com a palavra longanimidade. Este é um tipo de tolerância que nunca procura a vingança. O orgulho e o espírito de vingança demonstram que a pessoa nunca se colocou no lugar certo diante de Deus. Devemos ser tolerantes e não intolerantes. Como você é? Tolerante ou intolerante? Você se esquenta com facilidade ou se mantém calmo e tranquilo quando sob o fogo? Como vemos, a longanimidade nos leva à unidade. Mostre-me um cristão humilde, manso, longâmino, e eu lhe mostrarei um cristão que não tem problemas com os outros. Então ele diz, suportando uns aos outros em amor. Esta expressão também aparece em Colossenses 3,13. Significa simplesmente ter paciência, suportar, tolerar. É uma paciência extraordinária que põe freio aos sentimentos. Você simplesmente não perde o seu controle. Uma das primeiras lições que aprendemos como cristãos é como se dar bem com os outros. Suportar-se mutuamente entre cristãos significa orar uns pelos outros, pelas fraquezas e pecados de cada um. E enquanto somos chamados a suportar, devemos fazê-lo em amor. Às vezes parece que é mais fácil ouvir alguém falar mal dos outros e ainda por cima gostarmos disso, nos alegrarmos disso. Mas isso deveria nos causar tristeza e deveríamos orar por essa pessoa para ela ter humildade e mansidão. Em 1 Coríntios 10:12 diz, Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Todas essas qualidades contribuem para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Lemos isso no versículo 3. Observe que aqui não pede para fazermos isso, não nos pede para fazermos a unidade. Nós lemos no capítulo 2 que a unidade já foi feita. Cristo fez a unidade com o seu sangue na cruz. Ele fez a paz. E quando gentios e judeus que creem e aceitam a Cristo, já não tem mais disputas entre si. Quando o marido e sua esposa aceitam ao Senhor Jesus e reconhecem o seu senhorio e o seu direito de dirigir suas vidas, então eles estão em paz e em unidade um com o outro. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo nos une ao corpo de Cristo. E, amigo, nada pode nos separar desse corpo. Portanto, não importa se você é um judeu crente ou um gentil, homem ou mulher, jovem ou velho, porque há uma unidade maravilhosa criada por Deus na formação do corpo de Cristo. Nós explicamos isso na primeira parte de nossos estudos e é essa unidade que devemos guardar. Esse é o significado da palavra guardar, aqui no capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade. A unidade está aqui, o que temos que fazer é preservá-la. No entanto, existem diferenças na igreja. Existem pessoas de diferentes raças, de diferentes níveis sociais, de diferentes culturas, educação e etc. Agora, com todas essas coisas, surge a tentação de negar a unidade. Dá-nos uma espécie de plataforma para formar o nosso grupo exclusivo, para nos relacionarmos com aqueles que concordam conosco, que pertencem ao nosso status social, aqueles com o mesmo nível de educação, aqueles que creem como nós, enfim. Mas o que Deus quer que o seu povo faça é que guardem a unidade que já foi estabelecida por Ele.
nós mantemos a unidade do Espírito quando reconhecemos todo cristão como um membro do corpo do qual nós fazemos parte. Eu não vou deixar que a minha mão direita trate a minha mão esquerda com crueldade, nem permitirei que o meu dedo machuque o meu olho, porque cada um deles é um membro do meu corpo. Se eu pegar um machado e com a minha mão direita cortar a minha mão esquerda, todo o meu corpo vai sofrer. Se o meu dedo machucar o meu olho, meu corpo todo vai sentir. Por isso devemos manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade na igreja, em casa e no seu local de trabalho. Guardar essa unidade. Como você pode ver, o pedido de Paulo não tem nada a ver com o movimento ecumênico na história da igreja. Seja passado ou presente, refere-se à unidade entre os verdadeiros crentes em Cristo. A unidade espiritual é mais difícil de manter do que uma unidade organizacional. É fácil exercer autoridade, disciplinar, colocar normas, tirar da comunhão aqueles que discordam de nós, mas é difícil de preservar o amor, o respeito, a fé, a humildade e a honra mútua. Como você pode ver, tudo isso é essencial para a unidade espiritual. Você não pode legalizar isso. Você não pode fazer regras que dizem: vocês devem amar uns aos outros, devem respeitar uns aos outros, devem ser humildes, misericordiosos. Não, isso é algo que escolhemos fazer. Isto vem da relação entre Deus e cada um de nós. É uma questão de autodisciplina e que alguns de nós negligenciamos. Estamos sempre dispostos a disciplinar o outro, não é? Pois bem, mas às vezes não queremos nos disciplinar a nós mesmos. Nós somos rápidos em dizer ela é orgulhosa ou ele é orgulhoso, mas somos lentos em reconhecer o orgulho que está em nossos corações. Por esta razão, o Espírito Santo que habita dentro de nós é o princípio da unidade entre os cristãos, e essa unidade pode ser motivada ou ser perturbada. Por isso, é tão necessário andar digno, com toda a humildade e mansidão, suportando uns aos outros em amor, como a Escritura nos ensina. Assim vemos a importância disso na vida cristã hoje. A vida familiar será melhor se prestarmos atenção a estes princípios do capítulo 4. A vida da igreja também vai ser melhor. As relações entre chefes e empregados também serão melhores. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Pratique a humildade, a misericórdia, a longanimidade. Seja paciente com o outro, ame o outro, e ao fazer isso, você irá guardar a unidade do Espírito, e assim, o testemunho do Senhor será mais poderoso. É isso que nós precisamos hoje em dia. Que Deus nos ajude a ver a necessidade de unidade e nos ajude a aplicá-la primeiro em nós mesmos de uma maneira bem clara. Muito bem, nosso tempo acabou por hoje. Espero que você tenha aprendido algo nesse programa de hoje. Espero você no próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.